Hey guys, welcome back to my channel. Então, gente, hoje eu decidi trazer mais uma aula, porque faz um tempinho que eu não trazia uma aula de inglês aqui pra vocês, né? Uma aula daquele jeitinho que vocês já sabem, vocês já conhecem, então é uma conversação para iniciantes. Frases, expressões que vocês vão precisar demais se vocês são iniciantes em inglês, ou até de repente você já é intermediário, mas nunca viu essas expressões. Eu tenho certeza que você vai amar conhecê-las, que você vai usar muito, porque são expressões que a gente realmente usa na vida real com o inglês. E eu vou explicar também para vocês pronúncia, muitas dicas, então fica aí até o final, porque cada minuto vale a pena. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E não se esquece de conferir o Ultra English, que é o meu curso de inglês básico, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, também aqui no card, que eu acho que é aqui, né, desse lado. É o meu curso de inglês básico, você pode começar a fazer do zero, sem saber nada de inglês, e você consegue terminar em 2 meses. Depois que terminar ele, você vai receber um certificado e vai poder partir para o inglês intermediário. E também você ganha um planner para guiar todos os seus estudos, todo um planejamento feito por mim. E também você vai ganhar 3 meses de acesso ao clube de inglês e ao clube do livro. Então é super legal, vou deixar aqui embaixo, então não se esquece de conferir. Então vamos lá para a nossa English Lesson. Bora lá. O que a gente tem aqui? Primeira expressão que a gente tem, ela já é muito importante, ela é bem legal, que é fend for yourself. Fend for yourself. Repete aí depois de mim, porque você sabe que para aprender inglês, você tem que falar inglês em voz alta. Não pode ser só escutar, não. Tem que falar. E eu quero ver você falando comigo. Vamos lá, repete depois de mim. Fend for yourself. Fend for yourself. Então, isso daqui significa se vira, ou então se virar. Porque fend é um verbo que a gente traduz como cuidar. Então, é cuide de si mesmo. Mas como a gente fala, uma expressão que a gente usa em português, se vira. Então, aqui a gente tem algumas frases de exemplo, que eu vou ler, claro, com vocês. E eu vou tentar ler mais devagar aqui para você me acompanhar. After moving to the city, I had to fend for myself and learn how to cook. Mais uma vez. After moving to the city, I had to fend for myself and learn how to cook. Depois de me mudar para a cidade, tive que me virar e aprender a cozinhar. Então aqui a gente tem o fend for myself. Tive que me virar. E aqui, ó, na expressão, eu coloquei fend for yourself. For yourself. Se vira. Estou mandando você se virar. Só que aqui, na frase de exemplo, a gente falou fend for myself. Então, me virar. Entendeu a diferença? Aqui eu usei yourself, que é se vira. Tô falando para você se virar. Agora, quando eu falo fend for myself, tô falando de mim, me virar. Eu usei myself. Bom, aqui agora a gente tem umas diquinhas de pronúncia que eu gostaria, né, de falar para vocês. How to cook. How to cook. Aqui, ó. How to cook. Quando você tá começando a aprender inglês, isso aqui é mais uma dica para quem gosta de inglês americano, porque é muitos americanos que vão fazer isso. Então, eles vão pegar esse T e eles vão fingir que ele é meio que um R. E o O, ele soa mais como um A. Então, a gente vai ler bem rapidinho. How to, how to, how to cook, how to cook. Entendeu? Repete depois de mim. How to cook, how to cook. Certo? Não é que não pode, tá? Você pode ser how to cook, how to cook. Você pode ler assim, tá totalmente correto. Os britânicos vão dizer para você que esse é o jeito correto, né? Mas eu tô dizendo para você que se você quiser soar mais descolado ali no inglês americano, quiser parecer um pouquinho mais nativo ali lá nos Estados Unidos, você pode ler como how to cook. E até soa mais rápido. Para mim, eu acho mais rápido na hora de pronunciar. Parece mais prático do que pronunciar how to cook. Acho que leva mais tempo. Eu sou apressada. Então, vamos lá. Segunda frase de exemplo. When I got lost in the forest. Então, quando eu me perdi na floresta. I had to fend for myself until help arrived. Quando me perdi na floresta, tive que me virar até a ajuda chegar. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê o fend for myself. When I got lost in the forest, I had to fend for myself until help arrived. Então, quando me perdi na floresta, tive que me virar até a ajuda chegar.
Esse until significa até. Então, tive que me virar until, até help arrived, a ajuda chegar. Vamos ver, então, a próxima expressão. Essa aqui é bem legal, gente. Acho muito interessante. Cheapskate. Repete aí depois de mim. Cheapskate. 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 Divide a palavra em duas. Porque quando você vê a palavra inteira, você fica tipo assim, ó, agoniado. Como é que eu vou pronunciar isso tudo? Você fica pensando isso, né? Como é que eu vou pronunciar isso tudo? Não tem como. É uma palavra muito grande. Mas aí eu vou te contar um segredo. Quando a palavra é muito grande, você não consegue pronunciar ela inteira, separa em dois. Separa em duas partes. Então aqui você vai separar depois do P. Você vai separar entre o P e o S. Você primeiro vai falar chip, chip. Depois você vai falar skate, skate. Essa é uma palavra que a gente tem aqui no português, então você sabe pronunciar. E o chip é aquela palavra que em inglês significa barato. Lembra? Cheapskate, cheapskate. Junta. Chip, skate, cheapskate, cheapskate. Que significa mão de vaca. Assim, se você traduz, você pensa skate barato, né? Cheapskate. Não, gente, isso daqui significa mão de vaca. Aquela pessoa que é mesquinha, sabe? Aquela pessoa que não gosta de gastar dinheiro, ela não gasta dinheiro com qualquer coisa, ela é mesquinha, ela é cheapskate. Cheapskate. Conseguiu pronunciar aí? Eu quero também chamar a atenção de vocês para uma coisa, que a gente, quando a gente vai ler inglês, a gente traz as nossas manias do português. É inevitável trazer ali as nossas peculiaridades do português, do jeitinho que a gente fala em português. Quando a gente vai ler a palavra skate, ó, em português, a gente lê com um izinho no começo da palavra. Você já percebeu? A gente fala skate, skate, como se tivesse um i antes do s. Só que no inglês, quando a gente vai ler, a gente não tem esse som de i. Fica muito claro pro nativo, pro americano, pro britânico, que a gente é de fora quando a gente faz esse somzinho de i no começo da palavra. Porque não tem. O som do começo é do s. Então você vai falar skate, skate. Você não vai ler skate. Não. Skate, skate. Sem o som do i no início. Então, lendo mais uma vez a palavra cheapskate. Cheapskate. Aqui. He never wants to pay for anything. Ele nunca quer pagar por nada. He's such a cheapskate. Ele nunca quer pagar nada. Ele é tão mão de vaca. Esse such traz essa tradução, né? Esse sentido no português de tão. Então, ele é tão mão de vaca. Segunda frase. Não, melhor. Vou ler de novo a primeira frase para você entender melhor e repete aí depois de mim. Vamos ler juntos. He never wants to pay for anything. He's such a cheapskate. He never wants to pay for anything. He's such a cheapskate. Agora vamos para a segunda frase. I'm not inviting him to the party again. He's always such a cheapskate with the drinks. Eu não vou convidar ele para festa de novo. Ele é sempre tão mão de vaca com as bebidas. Ó, I'm not inviting him to the party again. He's always such a cheapskate with the drinks. Beleza? Compreendeu? Então vamos para a próxima expressão, que é once in a blue moon. Once in a blue moon significa raramente. É uma coisa que não acontece com frequência. Uma coisa que não acontece ali toda semana, todo dia. Não é com frequência. Não é frequentemente. É o oposto de frequentemente. É raramente. Então a gente vai ler essa palavrinha do início, que é once, de um jeito bem assim peculiar. Porque você não pensa nessa pronúncia quando você vê a palavra de primeira. Porque você pensa once in a blue moon. Não. A gente vai pronunciar como se tivesse um W antes do O. Então, aqui antes do O, vamos fingir que tem um W. E a gente vai ler once. Once. E esse CE, a gente vai colocar só um somzinho de S. Once. Once. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Então, uma vez a cada lua
azul. Então, uma vez a cada lua azul é, né, bem demorado. É uma coisa que não acontece todo dia que a gente vê uma lua azul, né? Então, é uma coisa rara. Vamos lá. I only see my old friends once in a blue moon. Só vejo meus velhos amigos raramente. I only see my old friends once in a blue moon. Segunda frase. She eats chocolate cake once in a blue moon because she's on a strict diet. She eats chocolate cake once in a blue moon because she's on a strict diet. Ela come bolo de chocolate raramente, porque ela está em uma dieta restrita. Então, strict diet. Dieta restrita, strict diet. Aqui a gente também vai ter o once in a blue moon ali no meio da frase. Então, a gente pode ver essa expressão no final da frase, no meio. Não tem uma posição ali correta, sabe? Só uma posição que você pode colocar essa expressão na frase. Não, como a gente tá vendo aqui, ela se posiciona em diferentes lugares ali na frase. Desde que faça sentido, né? Então, a gente vai para a próxima expressão, que eu queria mais falar da pronúncia aqui, é mais isso do once mesmo, porque eu lembro que no começo, quando eu tava começando a aprender inglês, eu me enrolava com essa palavra, eu ficava tipo assim, calma aí, como é que eu pronuncio? Tem um som de W no começo, não tô entendendo. Por que tem um som de W, mas não tá escrito? Será que eu tô entendendo assim, escutando as pessoas certo? Ou será que eu tô inventando o som? Não, gente, realmente tem um som de W antes do O, então é once. E a gente não vai pronunciar esse E no final da palavra. Uma dica também aqui que eu já quero falar para vocês. Geralmente, tá? A gente não vai pronunciar. Geralmente, a gente não vai pronunciar o E no final das palavras. Então, quando você vê, por exemplo, o E aqui no final de once, a gente não pronuncia ele, porque ele tá no final, é a última letra. Mesma coisa acontece em blue. A gente não vai pronunciar o E do final de blue. Ó, a gente pronuncia só até o U. Blue. Blue. Certo? Então, vamos para a próxima. Caught red-handed. Caught red-handed. É pego no flagra, pego em flagrante. É quando a pessoa pega alguém fazendo alguma coisa errada, com a mão na massa, sabe? A pessoa tá fazendo alguma coisa errada e você pega ela bem na hora. É pego no flagra, né? Então a gente, em inglês, a gente fala que é pego de mão vermelha. Caught red-handed. Caught red-handed. Pego de mão vermelha. Então esse caught, ele realmente vai ter esse sonzinho mais de O, né? De caught, caught. A gente não vai falar caught, né? Não é caught, não é caught. Então, caught red-handed. Vamos então para a pronúncia aqui das frases de exemplo. The thief, aqui essa palavrinha pode trazer uma complicação, porque a gente vai ter um som de TH no começo e um som de F no final. Então a gente vai ter que fazer um som parecido para nós brasileiros 2 vezes seguidas. Então, the thief, thief, ó, thief. Tá vendo como no começo eu coloquei a língua entre os dentes para pronunciar o TH, mas quando eu vou pronunciar o F, eu não coloco a língua entre os dentes. Então, thief, thief. Was caught red-handed stealing from the store. Então, o ladrão foi pego no flagra roubando da loja. The thief was caught red-handed stealing from the store. Segunda frase. He was caught red-handed cheating on the exam. Ele foi pego no flagra trapaceando na prova. Esse cheating on the exam também pode ser traduzido como colando na prova. A pessoa está trapaceando. Ela está fazendo a prova de uma maneira suja, né? Errada. Então, ele foi pego no flagra trapaceando na prova ou colando na prova. Certo. He was caught red-handed cheating on the exam. Falou aí comigo? Só vale se você estiver lendo comigo em voz alta. Se você não tá lendo comigo, não tá valendo. Beleza? Então vamos lá. Próxima expressão. All ears. All ears. O que vocês acham que significa? Ó, vou até mostrar. Olha só. All ears. O que é ears? O que é? É orelha. Então, all ears. Aqui, ears é orelha, mas quando a gente vai falar em português, a gente fala sou todo ouvidos. Então, a gente usa a palavra ouvidos em português. Mas em inglês é orelha, tá? Então, I'm all ears. All ears. Significa eu sou todo ouvidos. Quando você quer dizer para alguém
que você tá prestando atenção no que ela tá falando, que você tá ali escutando sim com atenção. Então, I'm all ears, all ears. Sou todo ouvidos. Ears, all ears. E uma coisa aqui também que é legal de mencionar é que a gente geralmente vai juntar os sons das palavras em inglês quando uma termina com consoante e a próxima começa com som de vogal. Aqui, ó, acaba com L, que é uma consoante, e ears começa com uma vogal, o E. Então a gente vai juntar o som do L com o E. All ears. All ears. A gente vai juntar, sabe? Como se fosse uma palavra só. All ears. All ears. E aqui, esse S do final vai ter um som mais de Z. Então não é um som de S, sabe? De S. Não, é um som de Z mesmo. Então, all ears. All ears. Tô fazendo bem forte para vocês verem. Mas assim, falando rapidinho, você tem que prestar bem atenção para ver o som do Z. All ears. All ears. Agora vamos lá. Tell me your secret. I'm all ears. Tell me your secret. I'm all ears. Conte-me seu segredo. Sou todo ouvidos. Tell me your secret. I'm all ears. When the professor started talking about the upcoming exam, the students were all ears. Quando o professor começou a falar sobre a prova que viria, os estudantes eram todos ouvidos. Eles prestaram atenção. Todos os estudantes pararam para prestar atenção. When the professor started talking about the upcoming exam, the students were all ears. Certo? Essa frase aqui é um pouquinho mais complicada de pronunciar, né? Ela é mais longa, mais complexa ali. Mas você consegue, tá? Se você ficar tentando, gente, o segredo é você tentar. Você praticar, não parar porque ficou difícil na primeira vez. O segredo é tentar, sabe? Continuar tentando. Então, vamos lá. Jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon. Aqui, esse W vai ter esse som, tá, gente? Não é som de V. Aqui esse W do bandwagon. Não é som de V. Ó, prestem atenção. Bandwagon. Bandwagon. Wagon. Então aqui a gente vai falar em inglês jump on the bandwagon. Que significa pular no movimento. Pular em movimento. Mas em português a gente fala entrar na moda, ou até mesmo uma expressão que pode se parecer muito é Maria vai com as outras, sabe? Aquela pessoa que ela faz alguma coisa porque as outras pessoas estão fazendo. Então ela é uma Maria vai com as outras. Então em inglês é jump on the bandwagon, que é pular em movimento. Então você fica sem graça em inglês, né? Não tem o mesmo sentido. Não sei, não é a mesma coisa. Jump on the bandwagon é muito mais chato do que você falar Maria vai com as outras, é bem mais legal. Então vai começar a fazer alguma coisa só porque as outras pessoas estão fazendo, entrar na moda. Então, ó, when the new trend started, everyone jumped on the bandwagon and bought the latest smartphone. Quando a nova trend começou, todo mundo entrou na moda e comprou o celular mais novo. Então, the latest smartphone, aqui ó, the latest smartphone é o celular que saiu mais recente. Então, o celular mais novo é o mais recente. Quando a nova trend começou. Porque trend é uma palavra que em português a gente já adotou no português, né? A gente já adotou, a gente fala trend, mas é uma tendência, né? Uma palavra em português seria tendência. Então, não traduzi ali, eu coloquei nova trend porque a gente fala isso em português muito. E também eu acho muito importante que quando a gente tá falando em português, você não precisa falar com sotaque americano. Então, quando eu tô falando aqui com vocês em português, eu falo trend. Eu não falo trend, né? Porque a gente tá falando português. Então, em português, a gente usa a pronúncia do português. Eu só queria falar isso pra vocês, porque a gente não precisa manter sempre a pronúncia ali do inglês, a não ser que a gente queira ali mostrar que a gente sabe o inglês na frase, mesmo falando em português. Então, when the new trend started, everyone jumped on the bandwagon and bought the latest smartphone. Todo mundo vai com as outras. Mas agora, na segunda frase de exemplo. She's always quick to jump on the bandwagon when it comes to trying new diets. Ela é sempre rápida para entrar na moda quando se trata de experimentar novas dietas. Então, esse trying, a primeira coisa que a gente pensa é trying, é tentar. Mas trying também pode ser experimentar. Então, não se esqueça desse sentido. Então, vou pronunciar mais uma vez a frase, porque talvez tenha ficado um pouco rápido. She's always quick to jump
on the bandwagon when it comes to trying new diets. Pronunciou depois de mim? Quero saber, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Spill the beans. Spill the beans. Spill é um verbo que significa derramar. Então, derramar é spill. E aqui a gente tem uma expressão que significa derrame os feijões. Que beans é feijão. Então, derrame os feijões. Mas não tem nada a ver com derramar e nem com feijão. Não é a hora do almoço. Isso aqui, na verdade, é contar um segredo. É tipo, abre a boca, sabe? Desembucha, abre a boca, me conta. Então, spill the beans. I promised not to tell anyone, but she spilled the beans about the surprise party. Eu prometi não contar a ninguém, mas ela abriu a boca sobre a festa surpresa. Mais uma vez. I promised not to tell anyone, but she spilled the beans about the surprise party. Segunda frase. He accidentally spilled the beans about the company's new project during the meeting. Ele acidentalmente abriu a boca sobre o novo projeto da empresa durante a reunião. He accidentally spilled the beans about the company's new project during the meeting. Fechou? Vamos para a próxima expressão, então. Out of the woods. Out of the woods. Tradução literal, sair da floresta. Mas não tem nada a ver com floresta, você não tem que sair de floresta nenhuma. Por quê? Out of the woods é uma expressão para dizer que está fora de perigo, que a pessoa superou uma coisa difícil ou perigosa. Então está fora da zona de perigo, está fora de perigo. No inglês americano, a gente vai pronunciar aqui aura, aura. A gente vai fingir que esse O e esse F é um A. E esse T é um R. Então fica aura. Out of the woods. Out of the woods. Vamos para a primeira frase, então. The patient is still recovering, but he's out of the woods now. O paciente ainda está se recuperando, mas ele está fora de perigo agora. The patient is still recovering, but he's out of the woods now. After months of struggling, she's finally out of the woods with her finances. Depois de meses de luta, ela finalmente está fora de perigo com as suas finanças. After months of struggling, she's finally out of the woods with her finances. Então tá, vamos para a próxima expressão, que é throw in the towel. Throw in the towel é quando você desiste de fazer alguma coisa, ou quando você cede, quando você admite que você não vai conseguir ganhar alguma coisa. Então, eu traduzi aqui como largou de mão. Porque quando a gente desiste de alguma coisa, a gente larga de mão. Porque assim, ó, vou mostrar pra vocês aqui na prática. Olha só. After hours of arguing, they finally threw in the towel and agreed to compromise. Então, depois de horas de discussão, eles finalmente largaram de mão e concordaram em se comprometer. Então, assim, ó, eles admitiram a derrota deles, que eles não iam conseguir um ganhar do outro ali na discussão. Então, não é que eles estavam desistindo, eles estavam admitindo a derrota. Então, eles largaram de mão. Então, eles largaram de mão ali de ficar brigando, discutindo. They threw in the towel. Então, eles largaram a toalha. A tradução, né? Porque towel é toalha. Então, a tradução literal é largar a toalha. Bom, vamos para a próxima aqui, para a próxima frase. He's been trying to fix the computer for hours, but I think it's time to throw in the towel and call a professional. Então, ele está tentando consertar o computador há horas, mas eu acho que é hora de largar de mão e chamar um profissional. Então, aqui é no sentido de desistir, sabe? Desiste de fazer isso. Você não vai conseguir, então desiste. Então, largar de mão. Ele largou de mão, desistiu. Por quê? Porque tem que chamar um profissional e não vai conseguir dar conta. Vamos lá, vou pronunciar essa frase mais uma vez, porque é uma frase bem longuinha. He's been trying to fix the computer for hours, but I think it's time to throw in the towel and call a professional. Aqui, ó, tem um A aqui no cantinho, né? Porque a minha carinha tava muito grande aqui na tela, vocês não conseguiram ver. Call a professional. Tá, então é isso. E aqui, essa palavra pode ser um pouco desafiadora, porque tem um som do TH e logo um R junto, né? A gente tem que juntar o som do TH com o som do R. Throw in the towel. Throw in the towel. Throw.
throw in the towel. Na primeira vez que você vai tentar pronunciar, você não vai conseguir. Provavelmente. Se você já conseguiu de primeira, parabéns. Você é muito bom, você é fera. Mas assim, se você não conseguiu, calma, tá? É assim, ó, demora mesmo, porque é um som que a gente não vai fazer no português. Então é complicado você aprender de primeira. Mas você consegue, tá? Você consegue aprender. Se eu aprendi, você também consegue. Agora a gente tá quase chegando no final, tá? A próxima expressão é cold turkey. Cold turkey. Turkey e cold não tem nada a ver com o que a gente vai dizer em português. Por quê? Cold turkey significa literalmente peru frio. Mas não tem nada a ver, gente. Cold turkey. Não tem nada a ver cold turkey. Tipo, por que eles escolheram esse nome para querer dizer de uma vez? Essa expressão, ela significa quando alguém para de fazer alguma coisa do nada e completamente. Então ela para de fazer alguma coisa de uma vez. Por isso que eu coloquei a tradução como de uma vez. Ou então, tipo, do nada. Essa também pode ser uma tradução possível. Do nada. A pessoa para de fazer alguma coisa completamente do nada. Então é de uma vez só ela para. Então, aqui eu trouxe duas frases, né? Vocês já sabem. He decided to quit smoking cold turkey. Ele decidiu parar de fumar de uma vez. Do nada ele parou de fumar totalmente. He decided to quit smoking cold turkey. Cold turkey. Aqui, ó, esse EY no final da palavra turkey, a gente vai ter só um som de I. Turkey. Então não é nem E, nem Y. É um som de I. Só, apenas. Turkey. Isso acontece geralmente com as palavras que terminam em EY. Tipo money, donkey, monkey, Disney. No final de Disney, a gente tem o Y, mas a gente vai pronunciar só I. Mickey também, né? Mickey, aproveitando que a gente tá falando da Disney. Vamos lá. Segunda frase. She stopped eating junk food cold turkey. Ela parou de comer besteira de uma vez. Do nada ela parou. Cold turkey. Totalmente. She stopped. Aqui no final do stopped, esse ED tem som de T. Então é she stopped. Stopped. Tá escutando o somzinho do T no final? Stopped. Stopped. Não é stopped. Não é stopped. É stopped. She stopped eating junk food cold turkey. E junk food é aquela comida besteira. Junk food é aquela comida que não presta, que não é nada saudável, sabe? O Doritos ali, o Cheetos, aquela coxinha bem banhada no óleo de 1500, que é uma maravilha. Então, é isso que a gente chama de junk food, mas não quer dizer que seja ruim de gosto, né? Porque muito pelo contrário, é muito bom. Mas a gente tem essa expressão em inglês que é junk food. Junk food, comida besteira, besteirolas. Então, vamos para a última expressão. Então é since then. Since then. A gente vai ter esse sonzinho do S no final da palavra do since. Vocês lembram que eu falei lá no começo que quando a gente tem um E no final da palavra, a gente não pronuncia ele. Então, since then, que significa desde então. Por exemplo, she moved to New York City 5 years ago. And since then, she's been working as a nurse. Ela se mudou para Nova York 5 anos atrás. E desde então, está trabalhando de enfermeira. She moved to New York City 5 years ago. And since then, she's been working as a nurse. Segunda frase. I started learning French last year. And since then, I've been practicing every day. Comecei a aprender francês ano passado. E desde então, tenho praticado todo dia. I started learning French last year. And since then, I've been practicing every day. Então, tem que falar aí comigo. Se você não fala comigo, não tá valendo. Eu quero sempre lembrar vocês para pronunciar, para falar em voz alta. Porque é muito mais fácil você falar comigo aqui, ó, em inglês, que ninguém tá te escutando, nem eu tô te escutando, você só que tá me escutando. Mas a gente tá conversando de qualquer jeito. É muito mais fácil, porque assim você não vai ser julgado. Eu não vou te julgar. Só se você quiser se julgar. Pra você não ter vergonha de falar consigo mesmo em inglês. Porque se tu não consegue falar inglês nem contigo mesmo, imagina como é que tu vai falar com os outros. Não dá, né? Agora o desafio. Tentem escrever frases com algumas dessas expressões e deixem aqui embaixo nos comentários. E também falem aqui embaixo nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de aula, se vocês querem que eu traga mais. E também se vocês
estão conseguindo entender, o que vocês estão achando. E também deixem aqui nos comentários se vocês estão me acompanhando, estão falando lá inglês, estão repetindo tudo comigo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar também as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E não se esquece de conferir o Ultra English, porque eu amaria te dar aula de inglês lá no meu curso. Seria incrível. E é isso, gente. Bye, bye. See ya!